nós vamos ler apenas um versículo, o versículo 24. Marcos, segundo livro do Novo Testamento, capítulo 9, vamos ler apenas o versículo 24. A palavra do eterno Deus nos diz o seguinte: e logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Vamos orar mais uma vez. Pai, que este tempo, meu Deus, seja um tempo na sua presença e de meditação na sua palavra. Que o Senhor, meu Deus, fale a cada coração e que em nome de Jesus, pessoas possam ser edificadas em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. O título da mensagem dessa noite é Um Vestígio de Fé. E o que significa vestígio? Vestígio é uma marca deixada ali em algo ou alguém que em outro tempo esteve ali. Ficou meio confuso. Deixa eu exemplificar isso melhor. O pastor tem uma biblioteca e eu gosto muito de uma Bíblia que tem lá. É uma Bíblia de estudo de Genebra. Eu amo aquela Bíblia e eu pego aquela Bíblia direto para ler. Só que teve um dia que eu, na pressa, eu fui colocar de qualquer jeito lá no lugarzinho dela na biblioteca. E o pastor percebeu que os livros não estavam ajeitadinhos conforme ele gosta de deixar. Foi um vestígio que eu deixei de que eu havia pegado aquela Bíblia emprestado. Mas eu devolvo, viu, irmãos? É importante devolver tudo que pega emprestado do pastor, porque ele ora contra, né? Então é importante. Vestígio é isso. Irmãos, muitas vezes resta em nosso coração apenas um vestígio de uma fé que já foi forte, potente, não é? Muitas vezes. Tantas vezes, em determinadas fases de nossa vida, nós vivemos uma época onde tudo funcionava, onde tudo ia de vento em popa, onde a nossa fé, a nossa firmeza estava em um nível altíssimo. Mas coisas aconteceram. Tristezas, lutas, sofrimentos. E de repente nós nos deparamos com apenas um vestígio, uma marquinha de uma fé que já foi muito alta. Alguém me disse hoje em uma visita que eu fiz que o sofrimento muitas vezes mina a fé das pessoas. Mas diante de um sofrimento nós temos um dilema. Qual é o dilema? Nós podemos deixar com que este sofrimento tome conta do nosso coração e mine a nossa fé, ou nós podemos reagir a ele e aproveitar este sofrimento para que consigamos chegar mais perto de Deus. Este sofrimento pode ser um combustível que nos impulsiona a uma vida mais perto do Senhor. Mas, de fato, quantas vezes nós, em determinadas áreas de nossa vida, temos apenas um vestígio de uma fé que já foi muito forte, de uma fé que já foi muito contundente. O texto que li mostra a história de um homem que sofria muito e há muitos anos por um filho que estava endemoniado. Este homem que busca os discípulos de Jesus e eles não conseguem expulsar este demônio. E eu fico imaginando a dor e o sofrimento deste homem vendo o seu filho naquela situação dramática, naquela situação terrível. O demônio machucava aquele menino. Aquele menino se contorcia no chão, era muito sofrimento. E o pai desesperado busca a ajuda dos discípulos, busca a ajuda daqueles que andavam com Jesus. Mas os discípulos não conseguiram ajudar. Então, este homem chega até Jesus, e o que eu gosto é que ele chega até Jesus com tudo o que ele tinha. E o que ele tinha? Um vestígio de fé apenas. Ele não chega até Jesus como aquele centurião que falou: basta o Senhor falar e eu sou um homem de autoridade e meu filho vai ser curado. Ele não chegou até Jesus com a fé daquela Sírio-fenícia que tinha tanta confiança e recebeu do Senhor a salvação e aquilo que pedia. Ele chegou
com um vestígio de fé. Tanto é que ele diz aqui claramente, ele fala assim, eu creio no Senhor, porque Jesus diz, tudo é possível àquele que crê. Ele diz, eu creio, mas me ajuda na incredulidade, ou em outras versões, me ajuda na minha falta de fé. E o que essa declaração nos ensina? Primeiro, nos ensina que mesmo que tenhamos apenas um vestígio de fé, nós devemos confiar no Senhor. Se existe uma causa que de repente você já não tem mais forças para lutar, só resta ali um vestígio, não entregue este vestígio a ninguém, vá ao Senhor Jesus Cristo, vá até Ele, ore, peça a Ele em nome de Jesus. Porque nós não devemos ir a outro lugar. E este texto nos deixa claro que existem coisas que é só com Jesus mesmo a resolução. Porque nós não temos, irmãos, o controle da situação de absolutamente nada. Nós não conseguimos controlar nada em nossa vida. Por isso que precisamos estar sempre no Senhor. Mas existem lutas que perduram anos. Existem lutas que podem perdurar uma vida inteira. Mas entregue nas mãos do Senhor. Confie, ore, não desista, em nome de Jesus. Tem gente aqui que passa por uma luta muito grande, mas está aqui. Tantas vezes fragilizado, mas está aqui. Com apenas um vestígio de fé. E Jesus disse, tudo é possível ao que crê. Em segundo lugar, um vestígio de fé nos ensina que não devemos nos acomodar com este vestígio de fé. E isso, irmãos, é muito importante. Porque o que aquele homem pede para Jesus? Senhor, me ajude na minha incredulidade. Ele queria que a sua fé aumentasse. Porque ele chega até Jesus olhando para um milagreiro na sua perspectiva. Mas Jesus, e nós sabemos muito bem disso, é muito maior do que um simples milagreiro. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o Todo-Poderoso que está muito preocupado com quem a gente é, do que com aquilo que a gente precisa, irmãos. E a ação do Senhor está muito mais ligada em quem a gente é. O Senhor é muito mais preocupado com quem a gente é do que com aquilo que a gente faz. E debaixo dessa ideia, o Senhor Jesus Cristo vai atuando na vida das pessoas a fim de que elas se pareçam mais com Ele mesmo. E aquele homem pede para o Senhor ajuda na minha falta de fé. Ele reconhece a sua fragilidade espiritual e nós devemos fazer isso também. Porque nós só vamos ter mais fé se nós reconhecermos cada vez mais a nossa fragilidade. Nós só vamos ter mais fé se nós nos esvaziarmos mais de nós. Nós só vamos ter mais fé se olharmos para nós do jeito que somos, totalmente dependentes do Senhor. Porque se nos acharmos autossuficientes, a nossa fé diminui. Mas se nós nos acharmos frágeis, a nossa fé aumenta porque vamos buscar mais ao Senhor. E é isso que nós devemos fazer, reconhecer esta fragilidade, porque somos frágeis. E existem áreas na nossa vida que muitas vezes a gente acredita e tem fé, mas existem outras que não. Tem gente que tem uma fé muito grande na sua vida emocional, mas já na vida relacional não acredita. Não tem fé na ação de Deus. Nós devemos depositar a fé no Senhor em tudo. Reconhecer a fragilidade na nossa vida em todas as áreas, para que busquemos mais a Deus, para que busquemos mais a face de Jesus. E uma outra coisa, dentro dessa não acomodação deste homem, pedindo a Cristo para que o Senhor o ajudasse na falta de fé, é a sinceridade que ele mostra. E a sinceridade, irmãos, é fruto de uma fragilidade, porque este homem não tem vergonha de dizer para o Senhor, me ajuda
na minha falta de fé. Quantas vezes eu pedi um carinho de Deus porque a minha fé estava fragilizada em algumas áreas. Quantas vezes eu pedi isso, Senhor, o Senhor me conhece, o Senhor sabe que um carinho do Senhor vai me ajudar, vai fazer com que a minha fé seja renovada. E o Senhor mandava. Coisas pequenas aos olhos de muitos, mas que para mim causou um impacto profundo. Eu me lembro de uma vez eu estava triste, chateado, com a minha fé fragilizada, e veio uma mensagem de um irmão falando assim: olha, eu só quero que você saiba que eu estou orando por você. Aquilo foi Deus me fazendo um carinho. Irmãos, nós precisamos ser sinceros com o Senhor. Precisamos. Aquela causa está te machucando, fale com o Senhor. Se a sua fé está fragilizada, fale com o Senhor. Seja honesto com Ele. Porque o Senhor não vai deixar de contemplar a sua fé, ainda que seja apenas um vestígio. Não vai deixar de completar, não vai deixar de contemplar, não vai deixar de ajudar, não vai deixar de estar perto. Este é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o Senhor nos ajuda, porque o Senhor é o dono da fé. E nós, quando clamamos a Ele, clamamos ao dono da fé. Qual foi o resultado? O texto diz: com apenas um vestígio de fé, o Senhor curou aquele menino, expulsando o demônio. Depois de tanto sofrimento, aquele menino estava curado, e Jesus o pegou pela mão, e levantou, e entregou ao Pai. Por quê? Porque aquele homem confiou toda a fé que ele tinha, por mais que fosse apenas um vestígio. O Senhor Jesus Cristo o ajudou. O Senhor, irmãos, como eu disse, contempla a nossa fé, ainda que seja pequena, ainda que aos nossos olhos a dificuldade, a causa seja muito difícil. O Senhor está olhando, o Senhor está contemplando. Então não desista em nome de Jesus. Persista, continue clamando, continue orando. Se está sem forças, continue orando, em nome de Jesus. Porque assim como o Senhor ajudou aquele homem na sua falta de fé, nos ajudará também. E a nossa fé será aumentada, nós continuaremos firmes, e Jesus continuará sendo o glorificado dessa história toda. Por isso, vamos olhar para Jesus. Vamos confiar tudo a Jesus, porque Ele honra a nossa fé, ainda que essa seja apenas um vestígio. Que Deus nos abençoe.